Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. O Salmo 139, Salmo de número 139, versículo 16. Eu gostaria de falar nessa noite sobre propósito. É uma palavra que tem a ver sobre paternidade também, mas o tema central é propósito. Versículo 16. Só para te enriquecer teologicamente. Obrigado, querido. O Salmo, na língua original, é conhecido como Terrilim. Ele é o livro dos cânticos de Israel. Ele, por se tratar dos cânticos, eles não chamam de capítulo, mas chamam de número. E este particularmente é um salmo de Davi. Muitas pessoas acreditam que ele escreveu todos os salmos. Isso não é verdade. Temos mais escritores, mas Davi sim tem uma boa parte deles, né? Davi foi um profeta do Senhor, e aqui nos salmos existem profecias extraordinárias. Se você pegar o Salmo 22, o 23 e o 24, Pastor James, são salmos messiânicos, né? O próprio Cristo na cruz, se você ler o Salmo 22, lá está, né, na língua original, que é aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani, nós conhecemos, que está lá no capítulo 19 de João, quando Jesus diz isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? E ali, os pregadores, a sua mente de pregadores, fala que Deus virou as costas para Jesus, fala que Deus não podia estar ali, mas Jesus foi bem claro: eu e o Pai somos um. Deus não abandonou ele. É que o próprio Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração de Jesus estava cheio da palavra de Deus, e na hora mais difícil da vida dele, ele estava recitando o Salmo. Quem está aí, irmão? Amém? Salmo 23 é o Senhor conosco, o Senhor é meu pastor e não me faltará, Ele está sempre comigo. E o Salmo 24 é Jesus glorificado, entrando na majestade dos céus e sentando à direita de Deus, até que Ele coloque os seus inimigos por escabelos dos seus pés, como também está escrito nos Salmos. Mas no 139, no versículo 16, eu quero te chamar a atenção para este salmo maravilhoso, que diz assim a tradução que eu tenho: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Você pode profetizar para alguém aí próximo de você e falar: há um propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui é crente há mais de um ano? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Se você estiver aí na internet, diga eu. Quem é há menos de um ano? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Pouquinha gente, né? Menos de 5 anos, deixa eu ver, levanta a mão, quem tem menos de 5. Mais de 5, deixa eu ver, levanta a mão. Mais de 10. Mais de 20. Está denunciando a idade aí, né? De alguns aí. Glória a Deus. Talvez o que eu vou pregar para você nessa noite, você já está cansado de saber. Talvez você já está careca de saber. Talvez alguma coisa seja nova. Mas entenda como um lembrete do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus tem um plano para nós.
Quem já sabia disso? Vai lá em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Tem como colocar aqui no telão ou é difícil? Jeremias 29, versículo 11. Alguém lembra de cabeça para recitar aí? Olha lá, o pastor já está sussurrando ali. Eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. Em algumas traduções, o Senhor dos Exércitos. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Essa aqui é na linguagem de hoje. Diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus tem um plano para você, e esse plano, esse projeto, esse propósito, é um propósito de bem e não de mal, para te dar um futuro que você deseja, o futuro que você anseia, o futuro que você espera. Mas se Deus tem um plano na minha vida, Pastor James, que é bom, que é agradável, que é perfeito, como a vontade dele, por que eu passo algumas coisas na minha vida que não é boa, que não é agradável e tão longe de ser perfeitas? Alguém aí já passou um dia ou uma noite ou algum momento chorando aí ou não? Aliás, me parece que a gente já nasce chorando, né? E aqueles que não choram, a gente até toma uma palmada. Chora aí, pessoa. Enquanto você não chorar, não está bem. Tem que dar uma palmadinha. Se Deus tem um plano e um propósito na minha vida, e eu estou cansado de saber disso, porque há dias maus. O Salmo 30, se não me falha a memória, o versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa vida é feita de choro e também de alegria. Mas se Deus tem um projeto para mim, pastor, por que é que eu às vezes passo pela adversidade e pelo choro? Me parece que às vezes nós escolhemos com as mãos. Às vezes eu tenho a percepção que a gente coloca um imã em nós, que atrai problema, que atrai dificuldade. Esse não é o projeto de Deus. Mas Deus respeita as minhas escolhas. Deus respeita as minhas escolhas. Às vezes tem um menino de Deus na igreja, ungido, uma bênção. Mas as irmãs preferem o mais rebelde. Se eu fosse os meninos, falava, fala, Jeová. Às vezes a irmã está pronta para casar, mas os irmãos parecem estar cegos. Parece que colocar uma placa disponível. Mas a gente gosta do que é mais difícil. Deus tem um plano, mas Ele respeita a sua decisão. Fala para alguém aí, Deus tem um projeto, mas Ele respeita a sua decisão. A Licinha vai fazer 4 anos em janeiro. O meu projeto é em janeiro começar a já ensinar as notas básicas para ela. 4 aninhos, pastor. O meu plano é que com 6 anos ela já sabe tocar teclado e cantar. Esse é o meu plano para ela. Só que aos 10 anos ela pode virar para mim e falar, papai, eu quero ser advogada. Só que aos 16 ela pode virar para mim e falar, eu quero prestar medicina. Adiantou eu ter ensinado para ela? Talvez sim, talvez não. Mas no fundo, o plano que vai prevalecer não é o do pai, é o dela. Eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, aquele que você desejou, aquele que você ansiou. Irmão, presta atenção nessa introdução, daqui um pouquinho a gente vai entrar na mensagem. Mas fala a verdade,
Quantas vezes você teve uma vontade lá no seu coração, lá no teu íntimo, um sonho, talvez de ser um grande cantor, talvez de ser uma pregadora, talvez de ser uma médica, um advogado, mas a circunstância não permitiu você estudar, mas a circunstância não te impediu de não realizar aquele sonho que estava no seu coração. Talvez você que me escuta nessa hora tem uma grande vontade no seu coração de seguir uma grande profissão, e Deus está dizendo: ei, esse desejo não nasceu no teu coração por acaso. Eu tenho um projeto e um plano de Deus para a sua vida. Diga para alguém: dá para crer aí na palavra ou não? Eu entendo, irmãos, que nós podemos e nós vamos viver segundo uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Não, só os crentes, diga uma decisão. Ou você vai viver por propósito, ou você vai viver por circunstâncias. E essa decisão, entenda, é uma decisão. Pastor, mas eu sou refém da circunstância. Não, eu creio em um Deus que abre caminho no meio do mar, mas faz cumprir o projeto dele na vida de crente. 2 crentes recebeu aí. Posso profetizar de novo? Só para você levantar a mão e dizer glória a Deus? Posso profetizar? Eu conheço um Deus que abre caminho no meio do mar, mas realiza projeto na vida de crente. Quando eu decido, presta atenção, quando eu decido viver por um projeto, por um propósito de Deus, eu não vou me apegar nas circunstâncias que me cercam. Quando eu decido viver por propósito, eu não vou me apegar nas circunstâncias que me cercam. Faraó resolveu segurar o povo. Vai sair ninguém. Moisés falou: beleza, primeira praga veio, foi diante do faraó, manda chamar Moisés que eu vou libertar. Na hora que Moisés chegou, falou: não vou deixar sair. Então tá bom, lá vem a segunda praga, terceira praga, quarta praga, quinta praga. Chegou um momento que faraó falou assim: ó, pega esse povo e some daqui. Aí Moisés falou: vem cá, só tem um problema. Deus falou que nós não podemos ir de mão abanando. Sabe a riqueza do Egito? Tem que dar tudo. Você está louco? Você está maluco? É a rescisão. A gente trabalhou 430 anos aqui, tem que pagar a rescisão. Senão nós não vai não. Você está maluco? Então não vai ninguém. Falou: peraí, que tem que morrer os primogênitos aí ainda. No final ele diz: cata o ouro, cata a prata, pega tudo e vai embora. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quando você ficar firme no projeto e no propósito de Deus, Deus abre a porta que tiver que abrir, mas você vai chegar onde Ele designou para você. Diga para alguém assim, ó, me ajuda aí, fala: propósito ou circunstância? Viver por propósito é mais difícil, irmão. Tem que ter fé. Viver por propósito não é fácil. Tem que acreditar no que Deus fala. Mas eu creio que eu estou pregando para alguém aqui que Deus já falou e você vai perseverar e a porta vai abrir. Eu posso profetizar, irmão? Eu estou sentindo de profetizar aqui. Tem um crente doido para levantar a mão aí para o céu? Ei, irmão, eu tenho visto aqui, ó, uma porta fechada. Eu vi uma porta fechada, mas eu vi uma perna de ouro metendo o pé na porta e abrindo para crente doido. Deus vai abrir essa porta nessa noite, porque você ficou firme e acreditou na palavra dEle. Quem crê aí, diga glória a Deus. Ele tem um plano para você. Ele tem um projeto para você.
Ele tem um propósito para nós, um propósito para nos dar o futuro que a gente espera. Mas o diabo tem uma proposta indecente para nós, uma proposta sem vergonha, medíocre. Qual é a proposta do diabo? Aceita que dói menos. Você merece, é isso aí mesmo. Você é só mais um. Eu li algo ontem no Facebook que quase me fez chorar. Uma menina de 13 anos se suicidou. E no texto que ela escreveu para as pessoas, ela disse: muitos vão me chamar de covarde. Muitos vão dizer que eu fui fraca e que eu não pensei nas pessoas que estavam. Mas eu te pergunto, onde estão essas pessoas agora? Eu sou invisível, ninguém me vê. Todos os dias eu acordo com vontade de morrer, porque eu sou invisível. Se você olhar a foto que colocaram daquela menina, você fala: essa menina é perfeita. Ela tem uma vida perfeita, um sorriso de orelha a orelha. E eu paro para me perguntar, o que leva uma pessoa a chegar nesse nível de depressão, a ponto de tirar a sua vida? É muito fácil a gente virar para alguém e julgar essa pessoa. É muito fácil a gente emitir um julgamento sobre essa pessoa. Mas você sabe o que eu quero te dizer? O diabo está mentindo para você todos os dias. O diabo tem colocado pessoas ao teu redor, pessoas para te influenciar, conversa, para dizer que você não vale. Ei, mas eu tenho um recado de Deus para você. Teve alguém que morreu por amor a você. Alguém que a Bíblia diz que se seu pai te abandonar, ou sua mãe te abandonar, ele não te abandona. Porque ele te ama. Talvez você me ouve nessa noite, e você vem para um culto de domingo como esse, e você está feliz por fora, mas só Deus conhece o seu coração. Mas o Espírito Santo está dizendo: ei, acalma esse coração. Eu conheço os pensamentos que eu tenho para você, um plano de paz e não de mal. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. E qual é o projeto do diabo? O projeto do diabo é que você olhe para a sua circunstância. Vai comigo em João capítulo 1, Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, capítulo 1. Versículo, vamos ler do 35 em diante para te contextualizar. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos. Não, vamos ler um pouquinho mais, porque senão vai ficar muito grande. Versículo 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem
e vê. Pode vir alguma coisa boa de Brodowski? Pode vir alguma coisa boa do teu bairro? Filipe era de uma cidade pequenininha, mas teve capacidade de desdenhar de Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, mas é a cidade improvável. Ninguém dava nada para Nazaré. Talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, ó, não tem esperança para mim. Olha onde eu nasci, olha a casa que eu nasci. Olha a família que eu nasci. Olha a circunstância que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou vivendo. E eu reforço, não importa de onde você saiu. Não importa o seu passado, porque há um Deus no céu que escreveu o seu futuro. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, há um Deus que escreve certos por linhas certas. Você nasceu na hora exata, no momento exato, na família certa, no lugar certo, porque Deus não erra. Você precisava passar pelo que você passou para ser forte. Você não morreu, mas você se fortaleceu e está aqui nessa noite para a honra e glória do nome de Jesus. Irmão, eu vou falar, eu vou profetizar. Muita gente queria estar nesse culto, mas morreu pelo coronavírus. Mas eu e você estamos aqui porque Jesus guardou a nossa família. Tem um crente aí para dizer glória a Deus? A gente pode viver por circunstância ou por propósito. Vai em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Capítulo 1 de Jeremias. Enquanto você acha, pergunta para essa pessoa. Diga, circunstância ou propósito? Profetiza para alguém aí. Provoca ele, irmão, provoca ela. Diga, e aí, vai recuar ou vai avançar? Um e um, para você entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olha para mim, presta atenção. Toninho, meu sogro, Neni, minha sogra, que estão aqui. Nada do que está escrito na Bíblia está escrito por acaso. Se tiver um ponto final aí, precisava ter um ponto final. Se tiver uma vírgula, precisava ter essa vírgula. E negligenciar um ponto ou uma vírgula pode mudar completamente a tua visão do texto. Quem entendeu, diga amém. É muito importante. Eu acho que o problema, irmão, olha para mim, vou abrir meu coração para você. Eu acho que o problema nosso não é a Bíblia, o problema nosso é português. Se não der para dar glória, fala ai. Eu sinceramente, eu acho que o nosso problema não é Bíblia. Acho que de Bíblia a gente está até entendendo bastante. Mas o problema nosso é português. É entender mesmo o que está escrito. É compreender. E quando eu leio a Bíblia com esse coração, com o coração de que isso aqui não é só um livro, mas é a boca de Deus para a minha vida, faz toda a diferença. Amém, irmão? Amém, irmão? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote,
na terra de Benjamim. Se eu perguntar para alguém aqui nessa noite, quantas tribos há em Israel? Alguém vai gritar, 12. Eu já expliquei isso, mas como foi de manhã, eu vou explicar agora. Existiam 13 tribos, não 12. Por quê? Quando José sobe ao Egito, lhe nasce 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó, quando se encontra com seu filho, fica maravilhado, feliz. Gênesis 48, numa cerimônia judaica linda de adoção, ele recebe Manassés e Efraim como filhos. Então José sai e entra Manassés e Efraim. E quando o povo vai conquistar Canaã, é dividido entre 12 terras. Quem está aí, diga amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Divide a condição territorial por 12 tribos, só que uma tribo não recebe herança, terra. Quem é? Levi. Não pode ter terra, porque o Senhor foi categórico, a tua herança, Levi, sou eu, o Senhor teu Deus. Então você não vai ter herança na terra, você vai ter galardão no céu. Você não deu glória porque você não entendeu que é você que é o levita do Senhor hoje. Vou falar de novo. Diga, eu sou levita do Senhor. A tua herança não está na terra, mas a tua recompensa é o Senhor que está nos céus. Viu como é que agora dá glória? Amém ou não? Então, presta atenção. A tribo de Levi foi dividida em cidades sacerdotais. E Anatote é uma cidade sacerdotal. Quem está aí, diga amém. Então, olha que interessante. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Ilquias é um sacerdote que mora numa cidade sacerdotal. Jeremias, seu filho, ele é filho de sacerdote, neto de sacerdote, tataraneto de sacerdote. O que ele vai ser, irmão? O quê? O avô foi sacerdote, o bisavô foi sacerdote, o pai foi sacerdote, ele vai ser o quê? Agora olha a palavra do Senhor. Olha a palavra do Senhor para ele. O qual veio a palavra do Senhor. Palavra de quem? Palavra de quem? Então por que você está ouvindo gente da terra? Por que você está ouvindo gente que não paga as tuas contas? Por que você está ouvindo gente que não tem nada a ver com a sua vida, só fofoca contra você? Por que você está se preocupando mais com a opinião dessas pessoas do que o Deus que escreveu a sua história no livro da vida? O problema é que a gente se preocupa mais com o que os outros falam do que o eterno, santo e bendito diz ao nosso respeito. Fala para alguém aí, já ouviu a palavra do Senhor? Pastor James, vou falar baixinho aqui só para mim e para o senhor. Se entrar um profeta de Deus aqui e falar assim, o Senhor abençoou Brodowski. Brodowski é do Senhor Jesus e a partir de hoje vai ser uma bênção. A igreja vai dizer glória a Deus, aleluia. Se ele sair, entrar um macumbeiro e disser, eu fiz um trabalho de macumba, não vai nada para frente, vai acabar tudo. Você quer apostar em quem que o povo vai ser dando ouvido? Irmão, não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Levanta essa mão para o céu. Foi Deus que te abençoou. Foi Ele que te abençoou com todas as sortes de bênção. Tem alguém para receber essa palavra aí e dizer glória a Deus? É que a gente ouve mais. A gente precisa conhecer mais Deus, irmão. A gente precisa conhecer mais o Senhor, irmão. É que você acha que o diabo é inimigo de Deus. O diabo é uma formiguinha no meio de uma tempestade no oceano.
Não dá para entender não. O teu Deus, Ele é todo poderoso. Ele não tem poder não, irmão. Ele é a fonte do poder. Meu Deus não tem poder não. Se a gente entendesse quem é o Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, crer nele de todo o coração e seguir Ele, não importa o que os outros falem. Quem entendeu, diga amém. Olha o que Deus disse para ele. Versículo 4, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Ei, diga comigo, te conheci. Não, só os crentes que digam, te conheci. Mamãe dizia assim, pastor: não dá para conhecer alguém sem comer 1 quilo de sal com ele. Alguém come 1 quilo de sal aí um dia? Morreu de pressão alta, né? Olha para mim. Já dizia um grande pregador: o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Você não morre, querido, você volta para casa. Você morreu quando aceitou Jesus e quando desceu as águas. Hoje você só está esperando o lugar para chegar diante dele e dizer: papai, eu estou de volta. Antes que te formasse no ventre, é a mesma coisa que Davi profetizou: os teus olhos me viram ainda informe. E no teu livro escreveste todos os dias da minha vida. É por isso, você que me assiste na internet, que a gente é contra aborto, viu? A gente não vive sobre lei, a gente vive sobre princípios. Por princípio, quem deu a vida foi Deus, só Ele pode tirar. É assassinato, sim. Porque você está deixando alguém, você está matando a história de alguém. Ei, Jeremias, eu te conheço antes do ventre da sua mãe. O teu pai na terra foi sacerdote, o teu avô foi sacerdote, mas você será profeta do Senhor. Porque há uma relação de Deus. Ei, olha para mim. Deus se relacionou com você antes da fundação do mundo. Antes que você entrasse no ventre da sua mãe, há uma história. Ei, olha para mim. Há uma história sua com Deus. Irmão, tem um nome no céu que só você e Deus sabe. Lê Apocalipse, você vai receber uma pedra com esse nome, e só você e o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque você é único, a sua digital é única, porque Ele tem uma história única contigo. Você pode crer nessa palavra e dizer para alguém assim, fala assim: eu e ele, ó, somos assim, ó. Nós temos uma história juntos. Nós temos uma história juntos. Tem um projeto para a minha vida. Quem está aí, irmão? Diga glória a Deus. Qual é o problema, pastor? O problema é que quando você encarnou, e não tem outra expressão, irmão, você que... Eu falei pro John esses dias, né, John? Lá no Islã tem os xiitas, e aqui nos cristãos tem os xaatos. Aí a gente tem que ficar explicando tudo. Para os xaatos, eu vou explicar. João 4:24, Deus é Espírito. Deus é? Se não crê, anota aí, vai lá e lê. João 4:24. O pastor leu 23, leu 24 depois. Porque Deus é Espírito, vírgula. Importa
que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Deus é o que, irmão? O que desce aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele desce aqui, toca em você, toca no teu espírito, porque teu espírito nasceu de novo. Amém, irmão? Mas quando nós entramos nessa matéria, encarnamos, o que acontece? A gente esquece da história que nós temos com Ele. E só tem um jeito de saber. Só tem um jeito de saber. Quem é o nosso maior exemplo, irmão, na Bíblia Sagrada? Quem? Jesus. Você sabia que Jesus foi o homem que mais orou na Bíblia toda? Sabia? Não teve ninguém que orou mais que Cristo. Porque Jesus vivia, olha para mim. Anota essa frase aí, é digna de Facebook, se você quiser. Quem tem oração anda por revelação. Quem tem oração anda por revelação, anda por propósito. Os teus dias foram escritos, diga comigo, os meus dias foram escritos. Sabe por que o sacerdote tinha que vir pela manhã? Eu já preguei isso aqui de manhã também. Não estou fazendo, parece, mas eu não estou. Fazendo merchan do culto da manhã, não estou. Mas, tem que ser de manhã, irmão. Como é que Deus vai te revelar às 18 horas o que era para você ter vivido às 6? Quem está aí, diga glória a Deus. Jesus foi o homem que mais orou na Bíblia. Quer que eu te dou algumas referências? Ou você crê? Que a Bíblia tem, irmão. Mas vai lá em Lucas capítulo 9. Essa aqui eu preciso te mostrar. Essa aqui eu li hoje, meu pastor, meu coração encheu. Jesus, ele não passava um dia sem orar, irmão. Nem um dia. Para começar, ele começou com um jejumzinho básico. Foi só 40 dias. Para começar, ele começou com um jejumzinho, Jana, pequenininho. Vou ficar 40 dias, básico. Só conheço 3 na Bíblia que fez isso. Elias, Moisés e Cristo. Só eles. 40 dias. Jejumzinho básico. Mas essa daqui, essa é muito forte. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Aconteceu o quê? Quase 8 dias depois dessas coisas, ou dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte diga comigo, orar. Jesus orava, irmão, com força e vontade. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Agora, cuidado para não cair da cadeira. E falavam da sua, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Para que Moisés e Elias veio, irmão? Para revelar o projeto de Deus. Jesus tem que morrer. Não é qualquer morte não. É morte de cruz. Você quer viver por circunstância? Continua vivendo. Mas se quiser viver por propósito, você vai ter que morrer. E o problema é que a gente quer viver, irmão. A gente não quer morrer. Esse é o problema. Mas se você quiser viver por propósito, olha para mim.
Se você quiser viver por propósito, a proposta de Deus muitas vezes vai ter que morrer. Fala para alguém assim: e agora, José? Tem coragem, irmão? Tem coragem de viver o projeto dele para a sua vida? É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Evangelho é loucura para o homem lá do mundo, o homem lá de fora, mas para nós é o poder de Deus. Viver por propósito não vai te custar muito. Olha para mim. Viver por propósito vai te custar tudo. Meu pai, presta atenção. Meu pai saiu de casa e eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro que um dia conversando com ele, não era uma conversa, na verdade, era uma discussão. Ele disse: eu precisei sair de casa, porque ou eu matava sua mãe ou sua mãe me matava. Mamãe era uma mulher de gênio forte demais. Se ela falasse que essa pedra é vermelha, irmão, essa pedra era mais vermelha do que a camisa do nosso irmão. Mas tinha um coração que não cabia dentro dela. Minha mãe era mãe de santo. Eu já falei isso algumas vezes. O que eu não te contei é que ela fundou uma creche. Sozinha. Ganhou o terreno, ganhou todo o material, construiu a creche, ficou mais de 5 anos, 7 anos, se não me falha a memória, tocando aquela creche. Minha mãe deu a vida dela em prol do que ela acreditava. Não foi uma nem 2 vezes não, irmão, que eu vi a minha mãe, presta atenção, me usando para atingir meu pai. Eu sabia que ela estava me usando para atingir ele. Aquilo fez uma ferida tão grande em mim que eu prometi para mim mesmo: eu não vou casar. Porque se eu casar, eu vou ter um filho, minha mulher vai largar de mim e vai usar o meu filho para me atacar. Essa era a visão que eu tinha. Só que eu era muito ligado à minha mãe. Eu amava minha mãe demais. Não sei se você sabe, mas eu só canto porque minha mãe cantava. Eu só canto porque eu cresci com ela. Quantas vezes em barzinhos de noite para levar o sustento para minha casa, meus irmãos. Minha mãe foi uma guerreira que criou eu e meus irmãos, 5 filhos, sozinha. A vida da minha mãe foi muito solitária. Quando eu fiz 18 anos de idade, foi a festa mais linda que a gente teve. Nós cantamos, como de costume. Ela limpamos a casa no sábado, no domingo ela passou mal, segunda ela foi internada. Na quinta-feira, no dia da minha formatura de 18 anos, a minha mãe faleceu. Eu enterrei ela. E eu coloquei no meu coração que eu ia estudar, porque eu queria honrar a memória dela. Eu me formei, eu fui na formatura aquela noite, de luto, morto. Mas eu fui. Eu estudei 4 anos. E hoje eu tenho um diploma. Para honrar a memória dela. E dizer, eu consegui.
Meu pai faleceu no dia da apresentação da minha filha, irmão. E às vezes eu olho para trás e digo, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Por que parece que é só comigo que tudo dá errado? Por que todo mundo olha para mim com desconfiança? Ninguém pode acreditar em nós. Por quê? E o Espírito Santo fala ao meu coração. Porque profeta será provado na mensagem que ele carrega. E você vive por propósito, você não vive por circunstância. Então acredite em mim quando eu falar para você. Viver por propósito não lhe custará muito, lhe custará tudo. Mas eu creio na palavra que eu prego. Um dia nós estaremos na glória com esse Senhor dizendo, entra, possui o reino. Talvez você pode olhar para a sua casa e alguém falar, é Nazaré. Talvez você pode olhar para a sua vida e alguém dizer, não vale nada. Mas vai por mim. Há um Deus no céu que não mente. Há um Deus no céu que jamais te abandonará. Eu olho para trás e eu vejo Deus em cada momento difícil na minha vida, irmão. Cada momento difícil eu vejo o Senhor, o cuidado de Deus na minha vida. E o fato de eu pregar isso para você nessa noite presta atenção nisso. Aparentemente é mais fácil viver por circunstância. Mas segundo Paulo, a nossa leve, pequena e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem que ter fé, irmão. Essa palavra não é para qualquer um. Essa palavra é para quem tem fé e acredita em Deus. Quem acredita no Deus da Bíblia aí, irmão? Eu sei que você tem uma história. Eu sei que você me ouve e você tem uma história, talvez semelhante, parecida com a minha. Mas Deus mandou eu pregar para você nessa noite e dizer, ei, não abandone o barco. Fica firme, porque o meu Espírito está trabalhando em seu favor. Fica firme. Oh meu Deus, não pode pedir para pegar na mão. Mas a vontade era falar para você abraçar alguém e dizer, fica firme. Você está com alguém da sua família aí, irmão? A família pode, né? Pelo amor de Deus, pode da família, pastor? Dá um abraço em alguém aí da sua família e diga, fica firme. Diga, fica firme. Faz um favor para mim, se você estiver com seu pai ou com a sua mãe, dá um abraço nele aí por mim. Você pode dar um abraço aí por mim? Dizer, esse aqui é pelo aquele gordinho. Fica de pé todo mundo, vai. Fica de pé. Já veio o ministério de louvor aqui. Você pode abraçar alguém da sua família aí e dizer, fica firme. Fica firme. Deus está no controle. Não desanima não. Dá um abraço aí, irmão. Aperta mesmo. Até doer o pâncreas do teu cônjuge aí. Diga, o Senhor está no controle. Irmão, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a glória dEle. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Oh, aleluia. Eu me lembro, pastor, como se fosse hoje. Quando minha mãe faleceu, entrou um ódio no meu coração. Presta atenção nisso. Um ódio do meu pai. Porque meu pai quis ser pai com 18 anos de idade. Eu falei assim, você quer ser pai agora com 18 anos, que eu virei homem? Por que você não foi homem quando eu tinha 3? Por que você não ficou lá com a minha mãe? Ele falou, você não sabe o que a gente passou. Eu falei, não interessa. Eu xinguei tudo ele. Saí da casa dele. Só que a gente tem o Espírito Santo, né?
E o Espírito Santo um dia entrou lá no meu quarto e falou assim: ei, olha para mim. Falei: fala, Senhor, fala. Vai falar dele, né? Ele vai falar assim: você tem duas opções, Daniel. Fica com essa mágoa no teu coração e não aproveita o pouco tempo de vida. Ó, o que o Espírito Santo falou para mim. O pouco tempo de vida que o seu pai tem. Ou você perdoa ele e vai ser feliz. E naquela manhã eu decidi: vou perdoar meu pai. Ei, olha para mim. Talvez você tenha uma mágoa no seu coração, que você tem até razão. Você tem razão. Você tem razão de estar magoado. Essa pessoa te feriu, essa pessoa te maltratou. Você tem razão. Mas perdoar é você ceder o direito da dívida e falar: não importa, eu não quero mais carregar esse peso. E eu lembro que eu chamei ele para conversar e disse: pai, o Espírito Santo me disse para eu te perdoar, ou para eu nunca mais olhar na tua cara. E eu resolvi te perdoar. Irmão, sabe qual é a memória mais feliz que eu tenho na minha vida? Foi quando eu fui falar para ele que eu e a Josi estava grávida. A gente levou um sapatinho para ele e para a Eliana. A Eliana nunca teve um bebê. Na hora que ele abriu o presente, que ele viu, ele chorou de alegria e disse assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aquele dia é a melhor memória que eu tenho na minha vida. É o dia mais alegre, mais feliz da minha vida. É o dia que eu mostrei para o meu pai que ele teria uma neta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa mágoa está impedindo você de viver dias maravilhosos. Deus quer te curar, quer curar a sua família. Abre mão, perdoa. Perdoa. Porque um dia você precisou do perdão e Deus te deu o perdão dele. Vamos cantar uma canção aí. Você pode abraçar alguém da sua família e dizer: me perdoa pelas vezes que eu te maltratei. Me perdoa pelas vezes que eu falei contra você. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Abra a mão, abra a mão. Se você tiver que ligar para alguém, ligue. Se você tiver que chamar alguém para conversar, chame. Mas abra a mão e perdoe. Vai por mim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ore ao Senhor agora onde você está. Ore ao Senhor onde você está. Sei que os teus olhos, Jesus, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. hoje Ele visita o seu coração. Mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Dá um abraço bem forte aí nesse seu parente. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Deixa Ele curar o seu coração nessa noite. Mentir. Deixa Ele curar o seu coração nessa noite. Tudo pode passar,
posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos dele. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, vai se cumprir a palavra dele na sua vida. Vai se cumprir a palavra dele na sua família. As promessas de Deus não caíram por terra. Vai se cumprir. Tudo pode. Oh, rastecaraba, suriandaralabaia, sorialaba. Mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Vai se cumprir, vai se cumprir. Cada palavra que Ele diz a seu respeito, cada decreto na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família. Pode bater na mão de alguém aí ou profetizar para alguém, vai se cumprir. Não, com profeta, com cara de profeta, diz para ele, vai se cumprir. Vai se cumprir na sua casa, vai se cumprir na sua família. Que você possa viver por propósito. Só tem um jeito de você descobrir o propósito de Deus na sua vida, irmão, e é a oração. Fala para alguém, não tem outro jeito não. É oração. E não é oração do profeta não, viu, irmão? Tem que ser a sua, viu? Que alguém quer que Deus use alguém e vem e revela o propósito. Vai orar, irmão. Fala para alguém, vai orar. Não, manda mesmo, fala, vai orar, querido. Vai orar. Nós precisamos escolher viver por propósito. Depois você lê Apocalipse 20, tá? Verso 11. Anota no teu coração. Só para te assustar eu não vou falar. Só para te assustar. Mas vale a pena ler. Porque Deus escreveu, diga, Deus escreveu todos os dias da minha vida. Agora eu te pergunto, e o que aconteceu com os dias que você não viveu? O que aconteceu? Porque Deus escreveu, irmão, mas você escolhe viver ou não. Aí depois você vai ler lá, 20:11 de Apocalipse. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando essa noite? Se tiver, levante sua mão. Tem alguém? Nós queremos te abençoar com um presente. Amém? Então vamos encerrar o culto. Mesmo se você está aqui e ficou com vergonha ou alguma coisa, passa ali no fundo da secretaria para pegar teu presente. Amém? Pai, nós te agradecemos por este culto abençoado, Deus, por tudo aquilo que foi ministrado em nossos corações, ó Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que foi semeada no nosso íntimo, Deus. O Senhor vem nos capacitar, Pai, a viver por propósito, Deus, e não por circunstâncias, Senhor Deus. Pai, nos declaramos que cada um aqui, Pai, venha viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida deles, ó Deus. Fortaleça eles para buscar viver isso, Senhor Deus. Nos fortaleça, Pai. Peço também, ó Deus, que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, ó Deus. Cubra eles com Teu sangue, Pai. Que eles tenham uma semana, Pai, uma semana abençoada, Pai. Uma semana de experiências sobrenaturais contigo, Senhor Deus. Pai, nós declaramos um novo tempo sobre cada vida que está aqui, sobre cada vida que está nos assistindo, Deus.
Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nossas vidas, que a Tua paz esteja sobre nossos corações, ó Deus. E que quando sairmos por aquela porta, Pai, que a mesma paz que foi